Bom dia, irmãos, amigos, familiares, ouvintes. Hoje é sábado, 12 de setembro de 2020. Que todos tenham um final de semana com um descanso reparador das forças, possam estar saudáveis, determinados para iniciar a próxima semana na segunda. Mais uma vez, avisando que a partir da próxima semana estaremos editando vídeos somente na segunda, na terça, quinta e sábado. Mas hoje nós queremos falar de um assunto concernente à igreja, tanto da velha como da nova dispensações. Marcos 7, 1 a 23, diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelam-nos os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais isto, o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou mãe, aquilo que poderia aproveitar a mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando eles de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que fora, o que de fora entra no homem, não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Ele dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias e dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. Eu vou fazer uma pergunta
e só vou falar isso agora. É real a sua religião? Hoje nós temos, de igual forma, um faraísmo moderno, nós temos. Devido à popularidade do ministério de Jesus, os líderes judaicos, movidos de inveja, né? Estavam mexendo com o eu deles, e não sabendo como explicar isso, tentavam desmascarar Jesus pegando-o em alguma coisa. Para tanto, formaram uma delegação especial que saiu de Jerusalém em direção ao norte para investigar melhor. Não se pode entender essa situação se não estiver atento ao que o Senhor disse àqueles homens. E serve para todas as épocas da história da Igreja do Senhor. Os judeus tinham o hábito de lavar as mãos cuidadosamente. Podemos dizer, pela palavra usada por Marcos, até a altura dos cotovelos, como demonstração exterior. Este hábito ilustrava para eles a purificação em relação ao pecado ao redor deles. Os fariseus não disseram que os discípulos estavam com as mãos sujas. Diziam sim, que eles estavam cerimonialmente impuros. Nas Escrituras, a lavagem se relaciona com a purificação do pecado, mas apenas como símbolo. A água, de forma alguma, remove pecado por si. Não seria necessária a morte de Jesus. Você pode mergulhar no rio, batizando, você pode aspergir apenas água, tomar um banho de 3 horas no chuveiro, embaixo de uma cachoeira. Isso não vai purificar o teu pecado. O sangue dele, derramado na cruz, este sim remove o pecado original e torna a pessoa livre completamente da culpa original. E a sustenta livre desse pecado até o dia da ressurreição geral de todos. É óbvio que o contato diário com o mundo, de certa forma, ou causa, ele de alguma forma, ele contamina. Porém, quando o indivíduo estreita a sua comunhão com Cristo, ele faz confissão diária e diariamente recebe o perdão. Assim afirma a Escritura. Se você ler o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo João, lá dos versos 6 até o capítulo 2, verso 2, você verá exatamente isso. Portanto, quando os fariseus voltavam para suas casas, do trabalho, do mercado, das praças, da rua, eles se lavavam como sinal de sua própria justiça e arrogância espiritual. Lucas narra isso muito bem lá no capítulo 18, dos versos 9 a 13. Ele nos afirma isso com todas as letras. Esse preceito, né, da tradição dos anciãos, foram por eles considerados como a própria lei de Deus. Neste caso, eles invalidaram a lei, Jesus falou aqui. Aos seus olhos, qualquer pessoa que não observasse esse preceito ou as tradições dos anciãos como eles, era infiel. A não observância desses preceitos fazia com que ficassem além de qualquer aceitação, tanto por eles como de Deus, que eles professavam adorar. Quando interrogaram a Jesus, não estavam preparados para a contundente resposta do Senhor. Eles citaram os antepassados,
Porém, Cristo apressou a mensagem, a uma passagem do antepassado Isaías, o que os contestou ainda mais, pois Cristo aplicou a eles o versículo 6, conforme o versículo 6, né? O Senhor mostrou que os fariseus eram culpados por substituírem a palavra de Deus pelas tradições humanas. Atualmente, a Bíblia é substituída pela tradição humana. Algumas formas de culto, de adoração nas igrejas, são apenas baseadas e defendidas por escritos humanos, aparentemente fundamentados na palavra, outras completamente destituídas da palavra e completamente heréticas. Parecem espirituais, mas não são. Muitos estão com a impressão de que são cristãos por se conformarem com as doutrinas das denominações e algumas formas de adoração por elas instituídas. Eles nunca param para comparar com a palavra de Deus, contextualizada em todo o seu contexto, pois a Escritura é que discerne as Escrituras, e não versículos ou textos isolados. A palavra do pregador e tradição denominacional se tornam o Deus deles. Não percebem, mas vivem nas trevas. Nunca aceite a palavra do homem como infalível. Apenas a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é a Corte Suprema de apelação para as coisas espirituais. Remova este fundamento e nada sobrará. O faraísmo tem como propósito apenas observância de regras, fria, dura e desalmada. Amor, interesse, humildade e brandura não existe entre eles. Eles são formados de tal forma que o orgulho da justiça própria fecha os olhos da amabilidade cristã humana em seus corações. Em um coração com essa formação, o que se encontra é o oposto do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 19 a 23. O Senhor usa para ilustrar isso uma circunstância doméstica. Se um filho tivesse que sustentar seus pais, honrá-los, se estes estivessem necessitados. Mas a tradição dizia que se ele dedicasse o dinheiro ou bens que devia ter dado para a ajuda dos pais, e disse eles, são corbã, dedicados ao Senhor, estaria livre da responsabilidade. A pessoa poderia ter os recursos, mas para evitar ajudar os pais, usava desse recurso. E isso parecia um grande zelo religioso. Isto é horrível. Pensar que está cumprido com a palavra do Senhor, mas apenas tentado em seu orgulho e de acordo com as tradições humanas, negando, transgredindo a palavra do Senhor. Provérbios 16, 25 é muito importante neste instante. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. As tradições parecem direitas, espirituais, mas são caminho de morte. Os homens se preocupam muito com os bens e prazeres materiais, mas se esquecem de zelarem pela vida espiritual. O segredo da vida dos discípulos de Jesus foi aprender com o Mestre e viver de acordo com o ensino. Por isso puderam escrever. Mas em todas as coisas somos mais que vitoriosos. Ora, que adianta você limpar todo o exterior? Que adianta você
transparecer um cristão autêntico, todo, né? Exteriormente, mas o seu coração está podre, orgulhoso. Qual é o valor disso diante de Jesus? Nenhum. Não se esqueça. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo no dia do juízo final. Qual palavra nós receberemos de Jesus? Olhe as profecias para a sentença final daquele dia. Pense e medite. Deus te abençoe.